Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre formação de preço, definição de preço, precificação para prestação de serviços, ok? Então, alguns aspectos práticos e diretos em relação a serviços, a precificação de serviços. E eu quero ser bem objetivo nisso. Então, vamos começar tratando de como é que você forma seu preço na prestação de serviço, o que você tem que levar em conta? Bom, na prestação de serviço é importante que você leve em conta o primeiro fator crucial, que é tempo. Qual o tempo que você gasta para prestar determinado serviço? Um ponto-chave nisso é o seguinte: se o seu serviço você tem condições de multiplicar o tempo ou não. Como assim multiplicar o tempo? O que é multiplicar o tempo no ramo empresarial, principalmente na questão dos serviços? Se você tem um negócio, imaginemos que você seja um profissional liberal, você seja um médico, advogado, contador, enfim. Se você é o único prestador dos serviços, o seu tempo é limitado ao relógio, que passa para você, ponto e final, ponto, acabou, não tem como. Você vai trabalhar 8, mas eu posso trabalhar 16, pode, mas você não vai ter vida, não é? Então você tem aquelas 8 horas, vou trabalhar com 8 por ser uma convenção, você tem aquelas 8 horas e pronto. O meu serviço eu posso ter outras pessoas trabalhando, ajudando, fazendo parte, fazendo até total. Então você tem condições de multiplicar o seu tempo, o tempo de prestação de serviço. Isso é questão do fator de possibilidade de multiplicar o tempo de prestação de serviço. E esse fator é muito importante, porque o crescimento da sua empresa está diretamente relacionado a isso. Porque você tem duas formas de aumentar o valor com relação a serviços. Ou você aumenta o valor do serviço, certo? Ou você aumenta a quantidade de serviços prestados. Para aumentar o valor do serviço, você depende da elasticidade de mercado, seu posicionamento, quanto o seu cliente está disposto a pagar. Para aumentar a quantidade de serviços, está relacionado a quantas horas você pode trabalhar. E aí, se as horas forem sempre suas, você vai estar limitado ao dia, porque não tem como aumentar isso. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto que você tem que levar em conta. O meu serviço eu presto sozinho, eu posso trazer outros profissionais, posso trazer auxiliares, ajudantes, e isso vai fazer com que eu ganhe, eu dê uma dinâmica, eu multiplique o tempo que eu consigo produzir esse serviço. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto seguinte, mão de obra. Mas mesmo que seja só você, qual o custo dessa mão de obra? E normalmente não vai ser só você vai ter uma secretária, vai ter um ajudante, sempre vai ter alguém ali analisando. O custo da mão de obra do teu serviço é importante. E quanto mais especializada a sua mão de obra, mais relevante ela se torna. Então perceba que nós já temos dois elementos importantes no custo do serviço: tempo e mão de obra, certo? Além de tempo e mão de obra, outros fatores são ser levados em conta. Insumos, você gasta produtos, mercadorias na prestação de serviço, isso precisa ser mensurado, quanto você gasta por serviço. Outro ponto, qual é a sua estrutura envolvida? De repente você precisa de um aluguel, de um ponto, de uma sede, com um aluguel caro no centro da cidade, você precisa investir em infraestrutura, dar um bom conforto, estacionamento para o seu cliente, consequentemente você vai ter um gasto mensal mais elevado. Isso precisa compor o teu serviço. E como é que eu componho isso? Qual a quantidade de serviço que você consegue prestar durante o mês? Certo? Então eu preciso levar isso. A depreciação do meu equipamento, os meus gastos com marketing, gastos administrativos, gastos tributários, mão de obra, dividido pelo tempo que eu disponho para prestar o serviço. Tudo isso compõe o meu custo, certo? Então quer dizer que o prédio onde eu estou atuando, se eu tenho um negócio físico, eu posso ter um negócio também digital, evidentemente, mas se eu tenho um negócio físico, toda aquela estrutura que eu tenho tem que compor os meus gastos para a formação do preço. Sim, evidentemente. Evidentemente isso compõe o seu... Obviamente que eu não estou falando aqui tecnicamente o que é custo, o que é despesa, mas para você definir o valor do seu serviço, o preço do seu serviço, você precisa disso. Levar tudo isso em conta, certo? Então, desde o tempo que você gasta até o gasto com marketing, assessoria que você gastar, tem que ser embutido nesse custo, certo? Um fator importante além disso, primeiro, vamos pegar essa parte, você pega todos os seus gastos, certo? Insumos, mão de obra, aluguel, energia, tudo, pega tudo aquilo, divide pelo tempo que você tem para prestar o serviço. Esse é o seu custo hora do seu negócio.
Esse custo hora é muito importante, porque você vai ter um parâmetro, um indicador chave para o seu negócio. A informação é muito valiosa. No momento que você pega tudo que você gasta no mês, divide pelas horas que você tem para prestar o serviço, você chega numa informação, num indicador chamado custo hora. E você não pode dedicar o seu negócio a fazer nada que dê um retorno menor do que o seu custo hora, porque isso vai estar gerando prejuízo para o seu negócio. E muitas empresas não sabem qual é o seu custo hora e muitas vezes gastam recursos, energia, fazendo coisas que não deveriam fazer porque estão trazendo prejuízo para o negócio, ok? O segundo ponto na prestação de serviço, um ponto já distinto, descolado dessa margem mensurável, é o posicionamento de mercado, que é você definir o seu público-alvo. Uma vez definido esse público-alvo, você vai ter condições de estabelecer os critérios de trabalho. Qual é o seu posicionamento de mercado? Se você vai ter um cliente mais poder aquisitivo maior, poder aquisitivo menor, que tipo de produto, tipo de serviço esse cliente busca, para você definir o seu preço baseado no posicionamento. Nesse caso é o seguinte, você tem opções de trabalhar com clientes que estão buscando mais preço, né, um preço melhor, ou clientes que estão buscando produtos de valor agregado maior, um serviço mais premium. E essa informação é útil para dar a você o direcionamento, porque saindo da esfera de definir o seu preço com base no custo, você parte para a definição do seu preço com base no cliente-alvo, no seu posicionamento de mercado. Essa é uma estratégia de precificação mais sofisticada, depende naturalmente de uma estratégia de marketing mais aguda, mais aguçada, mais focada para construir uma cadeia de valor para você ter condições de chegar nesse cliente e definir o seu preço baseado não em quanto o serviço te custa, mas sim na percepção de valor do seu cliente. É uma abordagem mais sofisticada, mas que deve sim ser buscada por todos os empresários pelo seguinte fato: nesse tipo de abordagem você tende a ter margens maiores, ter uma margem de lucro mais interessante, um retorno maior e condições de prestar um serviço com maior ênfase na percepção de valor do cliente, certo? É melhor do que um serviço ali mais generalista? Talvez sim, talvez não, depende da sua estratégia de mercado, o que você está buscando, qual que é o objetivo. O importante é isso ser claro para você. Se você quer um serviço de valor agregado maior ou você quer um volume maior de serviço, depende do seu ramo, depende do seu público, enfim, é uma decisão estratégica, mas ela precisa ser decidida. Você precisa tomar essa decisão e então agir de acordo, ok? Pessoal, se você chegar até aqui, obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, compartilhe essas informações e até o próximo vídeo.